Liga a TV agora no jornal pra tu ver o que está acontecendo, é urgente. A polícia persegue um perigoso criminoso pelas ruas de Rio Grande. Coloca agora na tela ao vivo a perseguição da polícia. Atualizando, a perseguição terminou com um criminoso se escondendo no campus da FURG. O que nos impede de entrar no campus e procurar por ele? São ordens superiores. Devemos apenas guardar as saídas. Ele é muito perigoso. E ninguém está seguro se entrar lá. Vim ajudar. O que exatamente você pode fazer? A gente o perseguiu até aqui, mas logo recebemos ordens para não procurá-lo mais. Qual o motivo da proibição? Com o que estamos lidando? Meus superiores falaram que ele trabalha com uma tecnologia militar. Que tipo de tecnologia estamos lidando? Tem alguma ligação com a explosão? Tudo que eu sei e posso falar é que isso é o tipo de tecnologia que o governo não fala por aí. Fale sobre aquela explosão. Ele está armado? Não pareceu uma arma convencional. A explosão que ouvimos foi uma mina terrestre que foi acionada quando um dos nossos tentou entrar na mata. Mina terrestre? Isso levaria horas para ser instalado e chamaria muita atenção. Acreditamos que ele instalou os explosivos algum tempo atrás, dias antes dessa operação. Isso é impossível. Eu cavalguei ainda hoje pela manhã com o Bravo e estava totalmente seguro. Tem muito mistério em relação a ele. Acredito que o conhecimento dele torna isso possível. Tente conseguir mais informações. Eu sei que posso ajudar de alguma maneira. Vou buscar o Bravo e ajustar os sistemas para rastreamento. Eu vou ver o que consigo fazer. E tu não se discute por lá. Estava demorando. O que descobriu? Temos uma missão, amigo. Descobrir onde tem minas escondidas. Vou ajustar as configurações para fazer uma varredura no solo e evitar as minas. Faça isso logo. Aqui onde estamos pode não ser seguro. Se eu soubesse, já teria feito esse trabalho. Mas já está escaneando e não há perigo em frente. Então vamos até nosso amigo para saber se ele descobriu algo que possa nos ser útil.
A polícia local me perseguiu e eu fugi para um bosque no que parece uma escola universitária. Como alguém desconfiou de mim? Alguém me entregou? Ninguém te entregou. Você está sendo perseguido há alguns dias. Descobrimos hoje. Estou encurralado, não tem como sair daqui sozinho. Vão enviar alguém para me tirar daqui? A ordem é clara, não se deixe capturar. Os segredos que você guarda valem mais do que você. Como assim ninguém vai me ajudar? Estou sozinho depois de tudo? Que bom que tu chegou. Temos novidades importantes sobre o suspeito. O que sabemos até agora? Teus homens pediram para eu agir com cautela. Ainda há muito mistério em torno dele, mas já sabemos alguma coisa sobre o que estamos lidando. Sei que não podem avançar para procurá-lo, mas eu tenho tecnologia para evitar as minas terrestres. Por falar em minas terrestres, descobrimos como funcionam. São drones táticos que se enterram sozinhos. Isso faz sentido. Hoje de manhã eu estive cavalgando com o Bravo e não tinha nada lá. Para eu poder ajudar, me conte tudo o que tu sabe. Não deixe passar nenhum detalhe. Como eu havia dito, os drones se enterram e se camuflam sob o solo, se tornando praticamente impossível serem percebidos. Viram minas que explodem, mesmo sem precisar pisar nelas, só com aproximação. Já no porto, a situação é mais grave. Há uma bomba e não sabemos o raio de destruição. O dia começou normalmente, com todos trabalhando, até que fomos avisados para evacuar o local. Apenas alguns tripulantes permaneciam a bordo, mas já estavam saindo sob nossa supervisão. Enquanto um grupo perseguia o suspeito, uma pequena equipe patrulhava o local para ninguém se aproximar. Os primeiros a chegarem depois de nós foram os homens do esquadrão antibombas. Mas pouco depois chegaram homens usando roupas de contenção biológica e contra a radiação. Eles logo descartaram essas ameaças, sobrando só a bomba. A detonação deve acontecer em aproximadamente 3 horas. Ninguém com maior conhecimento virá dar reforços. A ajuda só chegaria amanhã. Nossa única esperança seria pegar o suspeito. Só ele sabe em qual container está e só ele sabe desativá-la. Por que não pegaram antes que chegasse ao campus? Vi pela TV, parecia que não queriam pegá-lo. As ordens eram seguir e deixar que ele nos levasse até o local onde estava o controle remoto. Mas perdemos o controle quando descobrimos as minas. Vou voltar ao campus e procurar pelo suspeito, já que eu posso evitar as minas. Muito obrigado por estar ajudando. Só tu vai poder chegar até ele agora. Tome cuidado, meu amigo. Estamos aqui em frente ao campus universitário, acompanhando a movimentação e ouvindo as autoridades sobre o que está acontecendo. Muito obrigada pela entrevista. Que informações podem ser repassadas à população neste momento? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaríamos de pedir que a população não se desloque até este local. Embora a situação esteja sob controle neste momento, trata-se de um suspeito que não apresenta o comportamento ao qual estamos habituados a lidar. Aproveitamos também para pedir que todos mantenham a calma e confiem no trabalho das autoridades. Estamos atuando em conjunto com a Brigada Militar e a Polícia Civil, além de forças especializadas. A Marinha e o Exército também oferecem apoio caso a situação evolua para um cenário fora do nosso controle. Também estamos contando com a ajuda do Cavaleiro Misterioso, que há muito tempo vem auxiliando a população. E tem se demonstrado um aliado importante no apoio em nossas ações. Com toda a mobilização registrada, o que impediu a captura do suspeito até agora? Tivemos diversas oportunidades de interceptá-lo, mas tínhamos ordens, manter acompanhamento tático e perseguição ativa sem efetuar a prisão. Nos primeiros momentos, houve alguns disparos em direção ao suspeito, em razão de sua alta periculosidade, mas posteriormente recebemos orientação para não prosseguir com esse tipo de ação. Qual o motivo de tanto mistério? Meu Deus, olhem o céu! É uma explosão no ar! Evacue a área agora, é perigoso! Oficial, só mais uma pergunta. Não é seguro! Saia já! Mas a entrevista! Por que todos estão correndo? O que aconteceu? Durante uma entrevista, um artefato explodiu no ar, sem acertar alvos ou estruturas. Houve feridos? A explosão tinha algum alvo específico? Negativo! Um dos drones simplesmente subiu e detonou. Tudo indica ação de intimidação. Temos menos de 3 horas. Precisamos entrar no campo agora. A área está cheia de minas terrestres. Avançar é extremamente arriscado. Se ficarmos parados, a bomba no porto explode. Não sabemos o raio de destruição. Não posso ordenar a entrada da minha equipe sem nenhuma garantia de segurança. É uma questão de sobrevivência. Todos têm família. Eu tenho um plano.
mas precisamos confiar um no outro. Esse local é uma zona segura. Mas ao entrarmos no campo, o risco será real. Somente tu vai entrar na mata e nós ficaremos aqui parados? Eu vou seguir por um caminho e vocês seguirão por outro, desviando das minas. Como vamos desviar das minas, se não fomos preparados para isso e não temos equipamentos adequados? Fiquem calmos. Eu já pensei nisso e vocês vão ficar seguros. Confiamos em ti, mas precisamos de instruções mais claras. A única instrução que precisam é seguir os rastros das patas do Bravo. Vamos nos separar, amigo. Conduz os homens com segurança. Pode deixar. Se depender de mim, nenhum homem será ferido. Bravo, cuide bem do meu amigo. Trajetórias seguras traçadas. Eles podem me seguir. Eu estou maluco ou ele conversa com esse cavalo? Não, você não está maluco, ele realmente conversa. Isso é loucura! Na verdade, eu sou uma inteligência artificial na armadura do cavalo. Ninguém fala com os animais. O que foi que eu fiz? Será perigoso andar às cegas, mas mesmo sem os óculos, preciso encontrar as maletas. Minha sorte está mudando, encontrei uma delas. Agora, com as minas terrestres desativadas, preciso buscar o Bravo e procurar a outra maleta. Já desarmei as minas terrestres. E agora é seguro caminhar pelo campo. O que aconteceu aqui? Ouvimos a explosão, achamos que você estava ferida. Não. Quem morreu foi o suspeito. Você matou ele? Não. Eu nunca tiro a vida de ninguém. Então como isso aconteceu? Ele correu em direção de uma mina terrestre e explodiu. Foi um acidente? Não deveria ser. Ele usava um sensor no ouvido, ele sabia onde as minas estavam. Então explique melhor para eu entender. Eu o alcancei. Houve uma luta rápida e ele se livrou. E depois? Eu perdi ele por alguns segundos. Como assim, perdeu? Quando percebi, ele já estava muito à frente. Não sei como chegou lá. Ele usava algum tipo de veículo? Não vi nada. Foi rápido demais para entender. De repente ele gritou: "O que foi que eu fiz?" E a mina explodiu. Eu corri até ele. E ele mal conseguia respirar. Pedi pelo amor de Deus que ele me ajudasse com a bomba. Ele falou que tinha 2 malas e morreu. Um erro trágico. Não. Ele não era o tipo que errava. Espalhem-se. Vou usar o Bravo na varredura. O que estamos procurando? Uma maleta prateada. Igual a do controle das minas. Temos menos de meia hora. Ela pode desativar a bomba do porto? Não tenho certeza. Mas é nossa única chance. O campus é enorme. Onde essa maleta pode estar?
Parabéns, tu encontrou a mala ainda a tempo. Usei o radar da armadura do Bravo. Foi por isso que voltei para buscá-lo. Teus óculos não podiam fazer isso? Tu perdeu ele? Eu esqueci de contar que os óculos foram danificados durante a luta corporal. Certo, mas e agora? Faltam menos de 10 minutos para a bomba detonar. Então não temos um segundo a perder. Preciso de acesso à internet da viatura. Chame um especialista em computadores da Força Policial. Agora. Mantenha calma, vou checar o veículo e chamá-lo aqui. Temos apenas 5 minutos e eu não consegui chegar a nada nesse sistema. Tem um ícone escondido no canto da tela. Abra ele agora. Acabei de perceber, não será apenas a bomba do porto. Os drones vão explodir todos juntos. Não tem como desligar, mas podemos conter a explosão. Faça logo, já temos menos de 2 minutos. A opção que parece ser mais segura é a última. Obrigada, você tem razão, é nela que vou clicar. Está funcionando. Todos os dispositivos receberam o comando. Isso tem que dar certo, não pode acabar assim. Notícia de última hora. A ameaça foi neutralizada. Já voltamos com a reportagem. Central, bombas detonadas. Nenhuma vítima até o momento. Acabou! Acabou! E tu, meu amigo, não vai comemorar? Não tenho muito para comemorar. Hoje eu vi um homem morrer na minha frente. O que vai ser agora? Vai ceder uma entrevista? Entrevista? Eu não tenho nada a dizer. Não quero créditos de nada. Tu foi peça fundamental nessa história. Não é crédito, é reconhecimento. Eu realmente não tenho o que falar. E se eu ficar nervoso? Só responda algumas perguntas. Se ficar muito desconfortável, eu te dou cobertura. Boa tarde. Estamos aqui com uma das principais figuras dessa ocorrência de hoje. Muito obrigada por aceitar falar conosco. Qual foi teu papel nessa ação? Eu apenas ajudei a polícia, que já estava realizando um excelente trabalho. Eu só ajudei. Soubemos que você que encontrou as 2 maletas com os controles. Como foi isso? Eu uso uma tecnologia de rastreamento que combina radar e detecção de metais. Essa tecnologia está na armadura do Bravo. Isso é fantástico. Alguns de nossos colegas ouviu você conversar com seu cavalo. Como isso é possível? Eu não converso diretamente com meu cavalo. Quem responde para mim quando eu falo é uma IA chamada Bravo. Ela toma as rédeas quando não estou montando. A polícia se conteve para pegar o suspeito. Em que momento tu decidiu que deveria capturá-lo? A polícia tinha a missão de segui-lo até ter certeza do que estava acontecendo e principalmente fazê-lo revelar onde estavam os controles. Mas à medida que o tempo passava, os policiais ficavam mais certos de que esperar não era a solução. Ainda assim, não podiam agir e estavam de mãos amarradas. Tu encontrou alguma dificuldade para desativar as minas terrestres? A bomba principal não foi possível, segundo informações. Na verdade, foi algo estranhamente intuitivo. Era como se o suspeito tivesse certeza de que não seria pego. Já a principal foi programada por alguém que premeditava todas as possibilidades, por isso a deixou à prova de qualquer tentativa de desativação. A única saída, e graças a Deus funcionou, foi acionar o modo de autodestruição. Mas agora o telespectador quer saber, qual a identidade do homem atrás da máscara? Bem, lamento, mas não vou responder a isso. Com o uniforme sou temido, mas sem ele sou apenas um homem comum. Tudo bem, eu compreendo tua descrição. Mas como devemos chamá-lo? Quando precisarmos de ti novamente, a quem devemos chamar? Não precisarão me chamar. Quando precisarem, sempre estarei por perto. Bom dia, Noah. Tão bonitos os tomates, guri. Bom dia, seu João. Muito obrigado.
E o senhor, como o senhor tem passado? Tchê, tô mais tranquilo que pai de guria feia. E tu, guri? Estou tricansado. O trabalho no sítio nunca acaba, mas recompensa. Tchê, tu viu a loucura ontem? Tinha polícia espalhada pela cidade inteira. Tentei ouvir algo no rádio do trator, mas o barulho da máquina atrapalhou muito. Bah, no noticiário disseram que era criminoso de altíssima periculosidade. Até polícia de outro estado procurava por ele, mas o acharam aqui no último instante. Mas me conta direito, João. Como foi que pegaram esse homem? Segundo a reportagem, ele se jogou numa das próprias bombas que plantou. Bah, que loucura, mas ele sobreviveu depois da explosão toda? Nada. Antes de morrer, falou de 2 maletas que ajudaram a desativar tudo. E ficou apavorado com o Mascarado. Dizem que aquele cara é bagual. Acho que o Mascarada não é mais homem do que qualquer outro. Mesmo assim, ajudou demais. Pena que o suspeito não sobreviveu para depor. Deve ter sido assustador para quem estava próximo àquela confusão toda. O pessoal estava muito curioso, principalmente com o cavalo Bravo. O Bravo parece ser um cavalo fascinante mesmo. Falando nisso, e o Shima? Aquele cavalo vive sumindo do sítio. Sempre deixo solto. Ele vai para onde quer, mas sempre volta cheio de carrapicho. Bah, e dá trabalho para tirar carrapicho da crina e da cola. Vou lá buscar ele, pois deixei ele lá no Jorge, para colocar ferraduras novas. Esse cavalo troca mais ferradura que eu troco de camisa, tia. Acho que ele anda muito em estrada com calçamento. Preciso cuidar disso. Claro, até mesmo para economizar uns pilas. Tchê, agora vou lá ver se ele já tá de sapato novo. Tranquilo, guri. Depois separa uma caixa desses tomates para mim que eu vou querer. Pode deixar comigo, meu velho. Vou separar uma caixa com os tomates mais bonitos pro senhor. Bom dia, seu Jorge. Como vai o senhor? Bom dia, Noah. As ferraduras do Shima já estão prontas. Ele está lá nos fundos correndo no campo. Socorro, socorro, socorro! Socorro, socorro! Socorro, por favor, me ajuda! Socorro! Socorro, socorro! Ah! Socorro, socorro! Socorro, por favor! Socorro, socorro, por favor! Socorro! Socorro, socorro! Socorro, por favor! Socorro! Kátia, meninas, vocês estão bem? O que está acontecendo aqui? Estamos bem, mas vocês lembram, eu só tenho uma filha. E aqui estão 2. Meninas, qual de vocês duas é a Sofia? Sou eu, tio Noah. Bem, chegamos ao teu destino. Vamos ter que parar por aqui. Peraí, e as meninas, elas são clones, gêmeas, universo paralelo, um robô humano? Tu precisa me contar o resto. Como eu disse, não escrevi o 2º capítulo. Se tu pegar o táxi comigo novamente, posso te contar o que vai ser revelado. Mas por hora foi um prazer conduzi-lo até seu destino. Obrigado pela preferência. Eu vou te procurar no ponto de taxistas amanhã. Eu quero muito saber quem é a menina que apareceu a mais.